Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Terça-feira, TV Guará Avesso. Hoje nós vamos conversar. Outro dia eu conversei com o presidente de um partido, diretório municipal, hoje eu converso com outro. Agora, na hora que afunila as coisas para o rumo das eleições, a gente tem que conversar com o pessoal que dá as cartas. Eu vou conversar hoje com o presidente do PPS, vereador Umbelino Júnior. Boa noite, doutor. Boa noite, América. Querido, nós estamos aí já, passou Copa, agora o foco é a eleição. Sim. PPS na base do governo, PPS com a pré-candidatura de Elisiane cada dia mais consistente. Está tudo arrumadinho ou ainda tem alguma coisa para ver daqui até outubro? Américo, a eleição política é como uma partida de futebol, né? Enquanto não apita, enquanto não chega o dia, você não pode falar que não precisa de algum ajuste, que precisa de alguma adequação. Mas com certeza a minha amiga, a deputada Elisiane Gama, ela conseguiu, de certa forma, fazer uma acertativa no que diz respeito à eleição anterior, na qual nós apoiamos ela para prefeito de São Luís. Muito se falava em grupo. Hoje ela buscou o grupo do governador para que ela fosse o segundo nome aí indicada pelo governador, porque primeiro nós sabemos que ele anunciou o nome do deputado Everton Rocha. E logo em um outro momento, lá no Rio Poti, foi feito o lançamento da deputada Elisiane para o Senado, né? O senhor acha que o governador faz os dois? Eu acredito que a eleição ela é muito dinâmica. A gente sabe que pesquisas hoje indicam ela como em primeiro lugar, como senadora aqui do estado do Maranhão. Porém, a política ela é muito versátil. Ela daqui para lá, como eu falei ainda há pouco com relação à partida de futebol, pode acontecer muita coisa, né? Um golzinho contra, um negócio pode aqui. Pode ter um golzinho de mão aí, como teve com a nossa eleição, infelizmente, mas a gente não tem esse pensamento negativo, a gente tem um pensamento positivo. Eu torço pela eleição da deputada Elisiane, mas a gente sabe que daqui para lá a gente tem que estar escutando sempre a população. O senhor acha que a reeleição do governador Flávio, até onde nos permite o jogo, ela é tranquila ou pode acontecer alguma surpresa assim, realmente surpresa? Porque pelo que está previsto as coisas estão mais ou menos, tem um encaminhamento mais ou menos claro. O senhor acredita que possa acontecer alguma surpresa? Américo, eu conheço política desde criança, eu posso dizer assim que eu acompanho o meu pai que já milita há muito tempo. Então o governador com certeza ele tem a estrutura do governo ao seu lado. A gente sabe que a máquina ela é importante no processo político também, com as suas secretarias, sua equipe de governo. Então, de fato, o governador ele leva uma certa vantagem, né? E até segundo a gente escuta as pesquisas também, ele vem liderando. Mas ele vem para o embate com outro grupo experiente também, que já foi detentor da máquina, a família Sarney, assim como tem outros nomes, a terceira via que está nesse momento que talvez saia, né? O Braide, talvez ele não, porque tem o tem Rocha a questão do também, partido, saber, o senador. Tem o Rocha, então assim, tem muitos nomes aí que são profissionais, que conhecem a política de fato e que com certeza eu acho que ainda não se tem nada 100% definido, porque a população é que decide de fato, né? Mas eu conheço muito profissional incompetente, mas é possível que haja nesse meio aí de profissionais que o senhor relacionou, algum que seja eleitoralmente incompetente. Essa terceira via, o senhor acha, acredito com o senhor, que é um homem que entende de política, eu sou apenas um observador e um fuxiqueiro, adoro ficar mexendo para aqui e para cá. Me diga uma coisa, o senhor acha que essa terceira via, uma terceira via, não é essa não, uma terceira via, no Maranhão, ela tem condições de se viabilizar com dessas duas forças, o governador Flávio punjante, funcionando, essa outra, embora já meio declinando, mas ainda forte,
Você acha que uma terceira via é viável? Ou só mesmo para fazer barulho? Américo, assim, até pela minha juventude, eu agradeço pelo fato de falar que eu entendo mais de política até do que você, que já tem uma biografia de vida aí admirável. Mas só fuxicando, só assim, a gente volta um pouquinho só no tempo, né? Eu não posso voltar muito ao tempo, mas volte um pouquinho, for possível. Humildemente a gente entende política e aí volta aí para a questão do Brade, que foi uma grande surpresa nessa eleição de prefeito, onde se desenhava a Elisiane em primeiro, ali brigando com o próprio prefeito Edivaldo, né? E que depois veio o Hélito, que ficou aí no meio dessa briga, mas que o Brade de fato surgiu no último momento e deu essa resposta de ter quase conseguido lograr êxito na eleição municipal. Aí por praticamente 40 mil votos, ele não se tornou prefeito de São Luís. Então, a política, de certa forma, ela traz uma caixinha de surpresa, ainda mais a nossa ilha, que como é considerada ilha rebelde, né? A ilha ela é uma caixinha de surpresa e a população, no momento certo, ela sabe demonstrar aquela sua vontade com relação ao candidato. O senhor se referiu à eleição de prefeito 2 anos atrás, o senhor é vereador. Qual a análise que o senhor faz da atual administração municipal de São Luís? Hoje, assim, a política hoje, Américo, ela traz um certo temor, né? Às vezes o político, ainda mais quando que diz respeito a vereador, às vezes por questão partidária, às vezes não consegue colocar a sua independência que o cargo exige, até constitucionalmente, o vereador ele é o fiscal legítimo da prefeitura e é o agente que tem que fazer as proposições para a população. Mas o vereador Umbelino foi um vereador eleito de forma, eu diria, independente, através de seus amigos, das pessoas que admiram o nosso trabalho. Humildemente, a gente se dedica e se esforça muito à população de São Luís. Então, eu não tenho nenhum problema em falar claramente o que eu vejo da administração do prefeito. O senhor consegue ver alguma coisa que o povo não está vendo nada? Pois é. Mas o que o senhor vê? Eu consigo ver que o prefeito ele tem uma base boa na Câmara Municipal de São Luís. E administrativamente? E administrativamente ele administra de forma confortável por ter, de certa forma, essa base, né? O vereador Umbelino, ele sempre, através de requerimentos e usando da tribuna mesmo, do expediente que tem na Câmara, para fazer determinadas cobranças, porque, Américo, até a nossa própria lei orgânica, ela estabelece isso, que o vereador ele tem que caminhar juntamente com o executivo, né? O parlamentar ele tem que caminhar com o executivo. Como é que é caminhar? Não é caminhar de forma simplesmente como um aliado, como um parceiro, não, mas fazendo críticas também construtivas, porque é isso que a gente sabe lá na ponta, como se diz a etimologia da palavra vereador, que está vendo a dor atualmente da população, às vezes o buraco que abre ali e tudo, e que de fato são muitas demandas que o prefeito tem que atender. Então eu vejo assim o vereador como mais uma forma de instrumento para estar ajudando e mostrando a problemática que a cidade vê. Concordo com você que muito tem que se fazer. Acredito que os pleitos são vários. Muitas das vezes falta um pouco de comunicação com o secretariado do prefeito. Eu acho que o secretariado deveria estar um pouco mais próximo da população, dos vereadores, para que possam ser atendidos esses pedidos que tem, que a gente sabe da mais época de chuva, que abre buraco aqui, abre buraco ali, né? E que a população espera, de fato, que o prefeito cumpra o seu papel, cumpra as promessas de campanha. Realmente o secretariado devia se aproximar mais do serviço, principalmente do serviço que está muito afastado do trabalho. O senhor me perdoa, mas eu há muito tempo, e eu tenho um bocado de tempo, não vejo um prefeito tão ausente. Não é que ele seja ruim, não. Ele é ausente mesmo. Politicamente, o senhor acha que ele tem uma sobrevida depois de uma administração tão ruim? Américo, essa pergunta ela é difícil para o vereador até responder. Por quê? Porque no mundo hoje político que a gente vive, que a gente vê às vezes condenados, né, às vezes com provas na justiça, e que depois consegue lograr êxito na política, não se sabe
como que se elege. Estava conversando agora esses dias com uma pessoa que falou, estava falando sobre o Fernando Collor. E aí, Fernando Collor, a gente sabe que naquela época sequestrou as poupanças, fez aquela coisa tudo, mas quando ele chega lá no estado dele, né, é como se fosse assim um Deus, e aí se elege que ninguém não sabe como é que vem voto, como é que não vem, é endeusado, né? Ele pensou outro dia em se candidatar novamente a presidente da República. Exatamente. Então, assim, em política você vê muita coisa, né? Costumam até falar que a política é como nuvem. Hoje ela está de uma forma e daqui a pouco está de outra. Ela se passa. Então, nós temos uma Algumas vezes não chove. Às vezes não chove. Passa só a nuvem por cima. Só passa a nuvem. Nós, Américo, temos uma identidade. Graças a Deus, o Umbelino, ele é antes só como cidadão, hoje como representante da população de São Luís. Sempre tivemos um só posicionamento, sempre tivemos uma só identidade. Mas, infelizmente, a classe política ela está desacreditada e, às vezes, por alguns, todos pagam, porque a gente sabe que é difícil hoje você falar que você é político. Eu sou, por formação, advogado, você sabe, mas não estou exercendo a advocacia porque eu tenho paixão pela coisa pública, pela política, por ajudar, por contribuir, né? Porque, de fato, você não tem grandes ganhos na política, né? Você pode ter um crescimento para quem pensa em questões financeiras fora da política, que é o lugar certo, mas dentro da política não. Dentro da política realmente é vocação, é gostar, tá no sangue, né? E é isso que a gente vem ao longo da nossa história plantando amigos e cumprindo o nosso dever como vereador. Veja bem, você fala de um político limpo. O senhor acaba de fazer uma afirmação seríssima. Se for para ganhar dinheiro, tem que ser fora da política. Exato. Para juntar um capital, tem que ser fora da política, que seria ideal. O senhor não se sente um pouco remando contra a maré quando 80% do Congresso está sob suspeita, respondendo processo? Uma atitude dessa não é ímpar dentro desse jogo de pares? Você não acha? Sim. Eu não só acho, como eu tenho certeza, e essa colocação, Américo, é muito pertinente, tendo em vista que o problema é que os detentores do poder, como você falou, que é a casa maior do Parlamento Brasileiro, que é o Senado, né, ele acaba legislando muitas das vezes em causa própria. Sempre. Você vê fim de coligação, aí a procuração busca, de certa forma, uma reforma política, mas a reforma política de fato que acontece é a reforma política em benefício próprio. Presidente, nosso primeiro bloco esgotou, a conversa foi boa, passou rápido. Quando a conversa é boa, passa rápido. Obrigado. A gente volta já, é um instante só, aguarde, por favor.